Record to the cloud. Espero que. Antes de você Gravando. começar, deixa Pode falar, Débora. eu quero. Eu entrei lá no link no site que você pôs lá da Impacto, né? Ah, tá. Uhum. Não comprei os livros ainda. Ah, Aí eu vi lá que tem aquele que fala sobre o Êxodo. sim, Hum, a Páscoa, né? Isso, da Páscoa. Uhum. E aí, que ele faz. Eu também ele tem falado bastante sobre o Êxodo, né? Uhum. E assim, é interessante ele também, assim, para. Porque eu não lembro direito, eu sei que ele fala do Êxodo, mas para você ver o Apocalipse através do Êxodo, é isso? Sim, ele vai explicar como os eventos do Êxodo são importantes para a gente entender o Apocalipse. Então ele usa. O título do livro é A Páscoa, a chave para entender, ou a chave para abrir o livro do Apocalipse, alguma coisa assim. Uma Então ele argumenta o como os eventos do Êxodo servem como um sinal, né, como uma sombra do que ainda vai acontecer, né, no Apocalipse, ou seja, no dia do Senhor, nos tempos do fim. Então enfim. é um livro de fato muito importante, muito bom, muito importante para. É que eu pensei, dá para aproveitar, pegar mais de um, né? Para aproveitar o frete e tudo, embora, Sim, sim. né? Aí eu Uau, falei, tem nossa, esse. Se você. não, Bom, eu posso fazer a lista lá, mas mas não dá. esse da Páscoa é importante, é muito importante. O Fundamentos Apostólicos, que eu comentei com vocês um tempo atrás, também é muitíssimo importante. E aí eu tinha falado para vocês do site da Impacto por causa do assunto que surgiu sobre martírio em Sim, algumas duas aulas atrás, e aí eu sugeri o livro do Dalton, Até a Morte, que trata desse assunto do martírio. Mas tem uma lista, assim, tipo. Aliás, todos os livros, toda vez que eu vou no Impacto. bastante, eu não sabia que era tanto. Aí você começa a ver lá e fala, meu Deus do céu, não Né? dá. É Páscoa e qualquer fundamentos apostólicos? Fundamentos Apostólicos é obrigatório, leitura obrigatória. Aí eu vou anotar, depois eu ver lá. E outra coisa que eu ia perguntar para você, sugestão de Bíblia, essa questão de versões. Você já chegou a entrar um pouquinho sobre isso, né? É Uhum. no Almeida. João Aí, Ferreira Almeida é a linha de tradução mais tradicional aí no Brasil, né? Eu atualmente estou usando a século XXI, a Almeida século XXI. então, essa século XXI, ela seria tipo linguagem de hoje, uma coisa mais assim, não é? Não, não muito não. Ela respeita bastante uma linguagem mais. Ela é uma linguagem mais moderna, né? Ela é uma linguagem adaptada para o século XXI, mas não é igual, por exemplo, nova versão internacional ou, sei lá, alguma outra que seja mais parafraseada, assim. Ela é bem fiel aos textos originais. Eu gosto bastante, assim, mas eu ainda preferia a Almeida Revista e Atualizada, ou então a Almeida Revista e Corrigida. Hum. Agora, o que eu sempre recomendo, assim, em relação a, a que tipo de tradução comprar, ou que tipo de Bíblia comprar, primeiro, uma tradução mais fiel, né? Então, como eu falei, Almeida Século XXI, Almeida Revista Corrigida, são traduções bem fiéis. E, e também uma Bíblia sem comentário. É Uhum. importante a gente ler sem comentário, sem nenhum tipo de interferência. Os comentários bíblicos não são parte das escrituras, né? Uhum. Então é importante ter uma Bíblia sem comentários
e usar os comentários quando você estiver fazendo algum estudo. E aí você parte não do comentário, mas você parte daquilo que você leu na Bíblia. E daí você vai olhar o que alguns estudiosos comentaram a respeito daquele texto. É muito errado quando a gente parte da interpretação do comentário. Uhum. Então, por exemplo, o Haroldo mesmo sempre fala na leitura, no planozinho lá de leitura, não sei quantos de vocês baixaram lá o plano de leitura do Caminhando pela Bíblia, mas ele sempre fala no início de todos os vídeos dele, ele tem um vídeo para cada dia da leitura, ou seja, ele tem 365 vídeos. Toda vez ele fala, toda vez que ele vai começar um livro novo da Bíblia, ele fala: não adianta vocês virem aqui assistir o meu vídeo se vocês ainda não leram. Então é a mesma coisa que a gente faz com comentário bíblico. Não adianta você ir ler um comentário bíblico sem antes você ter lido, refletido, orado a respeito daquilo que você leu, né? Mesmo porque esses comentários, assim, nem eu estou fazendo a faculdade aqui, né, pedagogia, cada hora tem um teórico. Aí cada um Exato, uma coisa. Aí se você pega, então um defende uma coisa, exato. aí um fala contra o outro, aí você fica, então você fica confuso, você não sabe o que realmente Então, assim, o que eu recomendo é Bíblia numa tradução tradicional, como o Almeida, João Ferreira de Almeida, e com referência bíblica, mas sem comentário. Referência bíblica são essas, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. aham, sim, Para cada versículo tem anotação de referência. sim, Então, por exemplo, se que nem eu tô lendo o livro de Jeremias agora. Se Jeremias está falando alguma coisa que Davi já falou nos Salmos, ou se ele está se referindo a alguma coisa que Deus já falou na Torá, e aí vai ter então a referência daquilo, aonde mais na Bíblia está falando daquele assunto. Mas aí não é um comentário, é uma referência para você ler aonde mais na própria Bíblia está se falando daquele assunto. Então isso é muito legal, mas é. comentário bíblico não. Uhum. É Beleza? que assim, eu tenho visto nas Bíblias que ela tem um espaço para você fazer anotação. Ah, isso é ótimo também. Eu tenho umas assim. As versões que eu, assim, aí eu até cheguei a pegar uma que é aquela, ai, como que chama? Até que o Paulo não conhecia, que a gente comentou, anotada. Não, não é anotada. Ah, não lembro a versão agora. E, e aí eu não, né, acabei, deixei para Isabelle. Eu estou usando a século XXI porque há impacto nas traduções dos livros que a gente está fazendo. Eles pediram para Já, usar a século XXI. Então eu comecei a usar a século XXI por causa da editora Impacto. Mas tô gostando. Embora seja uma linguagem mais moderna, mas é uma tradução bem fiel. e aí eu não tô, aí eu fiquei, eu quero ver uma nota, falei, eu quero já pegar uma Bíblia que tem esses casos para anotada, mas deixa eu ver qual que é a minha, porque eu gosto, eu uso, tenho a NVI, né? E aí eu falei, mas essa anotada, Então, se eu acho a NVI mesmo, Débora, é uma versão que eu não. Eu uso ela às vezes de referência, assim, para comparar como que foi traduzido. Mas eu acho uma linguagem muito moderninha, assim, muito nova versão internacional. Eu não sei, assim, mas também Vai é ter um uma pouco de questão perfil. questão de perfil, questão de preferência de quem tá lendo. Mas muito bem, vamos lá. É importante aquilo que eu falei, pensar numa tradução que seja o mais fiel possível e não se ater a comentários bíblicos, evitar a Bíblia com comentário bíblico, mas sim com referência bíblica, aí sim é bom. Débora, posso aproveitar e pedir para você orar antes de começarmos hoje, pedir a presença do Espírito Santo e pedir que ele ilumine o nosso entendimento, abra o nosso pensamento para que ele fale conosco? sim, Pai, nós reunimos mais uma vez na tua presença. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha estar conosco nesse tempo,
Abre nossa mente, abre o nosso entendimento, que esse tempo seja realmente precioso de edificação, de revelação de quem realmente Jesus é, e que nós possamos nos apaixonar cada dia mais pelo Senhor. Esse é o Amém. nosso amor, esse é o nosso desejo. Em Amém. nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Débora. Amém, Senhor. É isso que nós queremos. Vamos abrir então João 6. Mateus cobriu na nossa última quinta-feira, na nossa última aula, do versículo 16 ao 35. E aí ele deixou para nós do 35 ao 70. Vamos ver se vamos ver se a gente dá conta. Já são 7h20, ó. Isso é hora de começar? Vamos que vamos. João 6, eu vou ler corrido, vou fazer essa leitura inteira do 35 ao 71 e daí a gente vai voltar e ruminar essa palavra. A gente vai ver que Jesus está sendo bem repetitivo aqui. E uma coisa eu tenho aprendido, até mesmo com o Haroldo, ele fala muito isso. O que a Bíblia repete é porque é importante. Então ele fala, por exemplo, que que o Senhor resolveu repetir a história de Jesus 4 vezes. Então tem 4 evangelhos contando a história de Jesus. Por quê? Porque é muito importante. Então o que a Bíblia repete é importante. E a gente vai ver aqui que Jesus repete várias vezes o que ele está falando. Então significa que é muito importante o que ele está falando. João 6, vou começar do 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Grifa, eu ressuscite no último dia. A primeira vez que ele falou. Ele vai falar essa frase várias vezes. Versículo 40. Porque esta é a vontade de meu Pai. De novo ele vai falar a vontade do Pai. Que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo: Desci do céu? E Jesus lhes respondeu: Não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Esse versículo é uma citação de Isaías 54, tá? Quando Jesus disse: Está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus. Isaías 54, ou seja, ele está falando: vai lá ler Isaías 54. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É a quarta vez que ele fala isso. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Versículo 60. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos, não muitas das pessoas que estavam ali curiosos, muitos dos discípulos, disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? Ou seja, falar que o Filho do Homem desceu está escandalizando vocês? O que vai acontecer quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde primeiramente ele estava? 63. O Espírito é o que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. Ele está falando de Judas aqui. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E Jesus lhes respondeu: por acaso não escolhi vós, os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo. Uau, quanta coisa nesses 30 e poucos versículos que a gente leu. Nós vamos tentar esmiuçar um pouco dessa leitura. Eu queria começar voltando um pouco no que o Mateus falou na nossa última aula. Ele terminou ali no versículo 35, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida. E essa é mais uma declaração de Jesus dizendo: eu sou. E toda vez que a gente vê essas declarações, em João é o evangelho onde a gente mais vê Jesus dizendo, ou mais ouve Jesus dizendo: eu sou alguma coisa, a gente obrigatoriamente é levado a pensar em Êxodo 3,14, quando Moisés, diante do Senhor na sarça ardente, ele pergunta: mas quem? Quando o povo me perguntar quem me enviou, quem que eu devo falar? Qual é o seu nome? E então Deus respondeu para ele, ou melhor, o anjo do Senhor respondeu para ele. Ou seja, o Deus pré-encarnado Jesus respondeu para ele: diga, eu sou. Bum. Branco, blank. Eu sou, complete com o que você precisa completar. Eu sou seu Salvador, eu sou seu Redentor, eu sou o seu Deus, eu sou.
Agora veja, a pergunta que motivou Jesus responder eu sou é, versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. E aí Jesus fala que o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo, no versículo 34. Quer dizer, no versículo 33. E no 34 eles pedem para Jesus: Senhor, dá-nos desse pão. Dá-nos sempre desse pão. E Jesus responde: Eu sou. O que Jesus está dizendo para eles é: eu não tenho o pão que vocês estão me pedindo. Eu sou o pão que vocês estão me pedindo. Meu nome não é eu tenho, meu nome é eu sou. Pare de pensar no que eu posso te dar, nas coisas, como se eu tivesse coisas para te dar. O que você precisa é o que eu sou. É isso que Jesus está dizendo para eles. Eu não estou aqui para você me pedir coisas. Eu sou o que você precisa. Meu nome não é eu tenho. Eu tenho pão para te dar. Eu tenho sustento. Eu tenho posses. Eu tenho bênçãos. Eu tenho bens para te dar. Não. Jesus está dizendo: eu sou. O pão que vocês querem, eu sou esse pão. E aí Jesus começa uma série de afirmações que talvez sejam um pouco confusas para nós muitas vezes. Ele vai falar que o pão que desceu do céu é a carne dele. E que quem comer da carne dele e beber do sangue dele terá a vida eterna. E aí aquelas pessoas ficaram confusas ali, tanto que eles perguntam: como assim comer da carne dele? Do que ele está falando? Mas basicamente Jesus está dando uma explicação bem clara, embora não tenha ficado tão claro para eles naquele momento, e às vezes para nós quando a gente lê também não está tão claro. Mas o que Jesus está dizendo é basicamente três coisas. Se você crer no Filho de Deus, veja comigo o versículo 40. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crer. Então, se você crer, você vai ser ressuscitado no último dia. Eu ressuscitarei no último dia, no dia do Senhor. E você terá a vida eterna. Então, Jesus está falando: aquele que comer de mim, aquele que comer da minha carne, eu vou ressuscitar no último dia. E essa pessoa terá a vida eterna. Ou seja, o que é comer da carne de Jesus e beber do seu sangue? É se alimentar do pão da vida. Então o que Jesus está dizendo é: quem se alimentar do pão da vida vai ter a ressurreição e a vida eterna. Eu estava fazendo algumas pesquisas aqui porque na verdade, é a primeira vez que eu tenho entendimento que eu vou compartilhar com vocês dessa passagem. E eu estava conversando sobre isso com a Stephanie, falando: eu tô com isso na cabeça, mas eu não tenho certeza, eu não sei se isso não sei se é assim mesmo, da forma como eu tô pensando. E aí, fazendo algumas pesquisas e alguns estudos, eu cheguei num sermão de Charles Spurgeon, que é um dos pais da igreja. Ele viveu nos anos 1800, e esse sermão especificamente sobre João 6 data do ano 1879.
Olha o que ele fala sobre o versículo 55 de João 6. O versículo 55 diz assim: porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Olha o que o Spurgeon falou em 1879. Ele, ou seja, Jesus, deve ser nossa comida e bebida. O que isso significa? Ele deve ser tudo para nós, a única coisa necessária, o suprimento indispensável, necessário, todo suficiente. Ele deve ser a fonte de força, o suporte da vida, e devemos sentir que de fato ele é tudo isso. Ele deve, para voltarmos à ilustração, ser comida e bebida para nós. Muito bem, com isso em mente, eu quero voltar a um assunto que tem sido, a gente tem martelado nessa tecla desde o início. É inevitável a gente não prestar atenção, a gente não perceber uma linguagem que João está usando em João 6 que remete ao Êxodo. Então, João usa uma linguagem que praticamente obriga a gente a voltar para a história do Êxodo. E por que eu estou dizendo isso? Lembra como que começa João 6? Jesus realizando um sinal. Qual é o sinal? A multiplicação dos pães. E quando ele realiza esse sinal, o que os judeus percebem? Deserto, multidão, fome, pão do céu. É o profeta que Moisés disse. É o profeta que Moisés falou em Deuteronômio 18:15. É o Messias. Esse evento do maná aconteceu na saída do Êxodo, certo? Não somente isso, mas a gente viu na nossa última aula com Mateus que logo em seguida, o próximo sinal, Jesus anda sobre as águas. E o que isso nos remete? Ao Êxodo, de novo. Por quê? Porque quem no Êxodo exerceu o domínio sobre as águas, abrindo o mar para que o povo passasse em terra seca? Em Êxodo 14 fala que o Senhor fez o mar recuar com um vento forte, tornando o mar em terra seca. João 6,18, havia um vento forte que agitava o mar e Jesus andou sobre aquela água agitada. E a gente já viu a referência de Salmos 93,4 que diz que ele é mais poderoso do que o ruído das águas turbulentas e mais do que as ondas estrondosas do mar. Então, o fato de Jesus ter andado sobre as águas também é um evento, um sinal que nos remete ao Êxodo. Tá bom, mas Victor, onde você quer chegar? Jesus agora está falando que ele é o pão do céu e que a gente tem que comer a carne dele e beber do sangue dele. O que aconteceu na história do Êxodo? Quem se lembra? O que tinha que... Eles tiveram que celebrar a Páscoa, né? Começou ali a instituição da Páscoa, em Êxodo capítulo 12. O que eles tinham que fazer? Quem se lembra? Sacrificar um novilho. Sacrificar um cordeiro. Um cordeiro e aspergir o sangue dele nos umbrais, né, das portas. E o que tinha que fazer com o cordeiro? Tem que comer. Assar e comer. Não podia sobrar nada. Uau! Gostei dessa parte, Débora. Não podia sobrar nada. É uma parte que eu vou voltar nela daqui a pouco. Então,
toda a linguagem do capítulo 6 de João é uma linguagem que nos remete ao Êxodo. E agora Jesus está falando, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando a gente nota que na Páscoa, como a Débora falou, eles tinham que sacrificar um cordeiro. E daí, naquele caso, literalmente, eles tinham que comer a carne daquele cordeiro. E eles tinham que aspergir o sangue daquele cordeiro para que eles tivessem vida, para que eles fossem poupados. Olha o que Charles Spurgeon fala sobre isso. Aspas. Nosso Senhor, ao falar aos judeus, sem dúvida estava pensando no Cordeiro Pascal e na época em que Israel saiu do Egito. Quando eles não apenas tiveram o sangue do cordeiro aspergido sobre suas casas para sua própria segurança, mas o próprio cordeiro estava dentro deles como seu sustento. Eles se sentaram para se alimentar daquele cordeiro antes de desfrutar da plenitude da redenção. Jesus está falando, quem comer da minha carne vai ter a vida eterna. Essa é a plenitude da redenção. Eles se sentaram para alimentar dele antes de desfrutar da plenitude da redenção, saindo do Egito sob a escravidão do faraó. Eles não entendiam esse símbolo e pouco sabiam o que o nosso grande Senhor e Mestre queria dizer quando o empregou para se apresentar e disse: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E aí a Débora falou uma coisa importante, ela falou tinha que comer o cordeiro inteiro. Eles não podiam escolher a parte que eles mais gostavam. Eu, por exemplo, ia escolher o estinco do cordeiro. Eu adoro estinco de cordeiro. A gente fez sexta-feira passada aqui em casa. Não, sexta-feira retrasada. Tem gente que vai gostar do pernil do cordeiro. Não, tinha que comer o cordeiro inteiro. Inteiro. Se vocês lerem, aconselho vocês a lerem Êxodo 12, quando o Senhor fala que tinha que comer o cordeiro inteiro. Eles tinham que se alimentar do animal inteiro. E da mesma forma, gente. Da mesma forma. A gente não tem o direito de escolher qual parte de Jesus eu gosto mais. Qual ensino de Jesus eu gosto mais? Eu gosto da parte do amor. Do amor, da bondade, do perdão. Adoro a redenção. Na verdade, o Senhor vai deixar claro que ou você come tudo, ou você não come nada. E o Spurgeon, mais uma vez, ele resumiu essa verdade nesse sermão. E ele disse assim, ele muito direto. Pensem que isso é de 1879, gente. E ele diz para as pessoas que estão ouvindo ele naquela pregação: agora alimentem-se do Senhor Jesus, cada um de vocês. Eu sei o que alguns de vocês fazem. Vocês não se alimentam de Cristo, mas pegam apenas o pão celestial, que como se vocês fossem aquelas pessoas de paladar infantil, que não têm estômago para comer a carne. Vocês teriam esse pedaço de Cristo, mas aquele outro não agrada o seu paladar. Vocês querem a justificação pela fé, mas vocês não querem a santificação. Vocês não gostam disso. É um Cristo completo que você e eu devemos ter. Um Cristo completo em cada parte do seu ensino, do seu caráter, da sua obra e do seu ofício. Devemos recebê-lo em nós mesmos, sem divisão, regozijando-nos em recebê-lo como ele é. Então isso vai
ao encontro do que a Débora falou, quando ela estava resumindo ali a história do que tinha que acontecer com o cordeiro na Páscoa, e ela disse que tinha que comer o cordeiro inteiro. Não era para sobrar nenhuma parte do cordeiro. E Jesus está falando, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu vou ressuscitar no último dia, e ele terá a vida eterna. Isso nos leva à seguinte pergunta. Se Jesus aqui está falando que comer ou se alimentar dele é um ato de crer, um ato de fé, mas está ligado a crer nele, pergunto, basta crermos para sermos salvos? Basta acreditar em Jesus e estamos salvos? E a resposta para essa pergunta, para escandalizar muitos de vocês talvez, é não. A salvação vem pela fé e é pela fé. Mas não basta você acreditar em Jesus. Porque quando você acredita em Jesus, não significa que de fato você se alimenta dele e que ele está em você. Por que eu digo isso? Porque no versículo 60 fala que ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura, quem pode suportar? E aí a gente vê que esses discípulos, em alguns versículos para frente, versículo 66, por causa disso muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O que precisava para ser discípulo de Jesus? Precisava crer em Jesus. E aí a gente viu lá em João 3, lembra? Aquela disputa entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Porque as pessoas criam em Jesus e para seguir Jesus elas eram batizadas. Então a gente está falando de quem crê, quem é batizado e que agora está voltando atrás. Existe no meio de nós crentes que são batizados e não necessariamente são salvos. Porque não comem da carne e não bebem do sangue. E aí é errado a gente pensar que o ato da ceia supre essa necessidade. Ela te lembra dessa necessidade. A comunhão, como se diz na Igreja Católica, ou a ceia, como se diz na Igreja Evangélica, ela não supre essa realidade. Ela te lembra dessa realidade. Então tem muita gente que crê em Deus, que é batizado, que até come da comunhão, ou come da ceia do Senhor, ou como quer que seja o nome dado à ceia, e não vai ser ressuscitado no último dia e ter a vida eterna. Por quê? Porque Cristo não está nela. E o que é necessário para que Cristo esteja nela? É necessário que Cristo seja o seu alimento. Aquilo que eu tenho podem tirar de mim. Se eu estiver andando com meu celular na rua, podem tirar o celular da minha mão, podem roubar minha roupa, podem, sei lá, tirar as coisas que eu estou carregando, podem roubar meu carro. Alguém pode roubar aquilo que você comeu? E é por isso que Jesus fala, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu permaneço nele e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, ele está comparando isso ao relacionamento dele com o Pai. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai,
Quem se alimenta de mim viverá por causa de mim, porque eu estou nele. E não é viverá a vida que a gente está vivendo agora. Viverá a vida eterna. Este é o pão que desceu do céu. Por que Jesus está constantemente falando desceu do céu, desceu do céu? Gente, há algo aqui que a gente precisa entender e eu vou ligar isso com a pergunta que eu fiz. No que então a gente deve crer? Para aqueles judeus que estavam ali, era fácil crer que Jesus era homem. Por quê? Porque eles falam aqui, ué, não é esse Jesus que a gente conhece, que filho de José? Alguém tinha dúvida que Jesus era homem? Não. Então Jesus está constantemente dizendo que o pão que desceu do céu, o pão que desceu do céu, eu sou o pão que desceu do céu. Ele vai falar isso, eu anotei aqui os versículos. Ele desceu do céu, João 6, 33, 38, 41, 50, 51, 58. 6 vezes pelo menos ele fala, desceu do céu, eu desci do céu. Por que ele estava falando isso? Porque a questão ali era crer que Jesus era Deus encarnado. Agora, o nosso problema parece ser meio inverso. A gente crê na divindade de Jesus, a gente crê que ele é Deus muitas vezes e esquece que ele é homem. Que ele tem um corpo de homem, de carne e osso, físico e real. E ele está num lugar físico e real. O céu não é imaginário. O céu é físico e real. O terceiro céu, estamos falando, a morada de Deus. Então, no que devemos crer? Devemos crer que Cristo é homem, real, físico, e que agora mesmo no céu ele tem um corpo de homem. E devemos crer que ele é Deus, que ele é o eu sou, que ele desceu do céu. E aí eu vou ser obrigado a citar o Spurgeon de novo nesse sermão que é maravilhoso. Aspas. Sobre o que devemos crer, ele fala assim, aspas, primeiro, que a doutrina de Deus encarnado deve ser o alimento das nossas almas. Crer que Jesus é Deus encarnado deve ser o alimento das nossas almas. De novo para o que ele disse aqui, aspas, irmãos, não temos dúvidas quanto à verdadeira e apropriada divindade de nosso Senhor Jesus. Há muito tempo saímos da região da controvérsia sobre isso. Eu acho incrível que o Spurgeon está falando isso em 1879. E ele está falando há muito tempo, a gente já superou essa discussão. Agora, nos nossos dias, está se levantando no meio das nossas igrejas esse mesmo tipo de questionamento sobre a divindade de Deus, de Jesus. Sobre Jesus ser Deus. E Spurgeon está dizendo em 1879, galera, a gente já superou essa discussão. Há muito tempo saímos da região da controvérsia sobre isso, pois ele tem sido para nós Deus na obra da salvação e na nova criação que experimentamos por meio do seu poder. Além disso, não temos dúvidas sobre a sua humanidade. Mas geralmente nós não refletimos o suficiente sobre isso. Sobre o quê? Sobre a humanidade de Jesus. Devemos adorar sua divindade, mas não devemos nos esquecer que ele é tão verdadeiramente homem como se ele nem fosse Deus. Eu não sei se vocês estão acompanhando a aula com alguém aí,
com vocês ou se vocês estão sozinhos, mas assim, o que Spurgeon está falando é que ele é tão homem, tão ser humano, quanto um outro ser humano que esteja aí do seu lado. E a gente às vezes tem que pensar sobre isso, porque assim, será que se nós estivéssemos vivendo ali naqueles tempos, naqueles dias de Jesus, será que nós não estaríamos fazendo a mesma coisa que aqueles judeus e duvidando da divindade de Jesus? Porque ele é tão homem, tão real, quanto eu que estou falando aqui com vocês. Jesus é seguramente um homem. Agora, alimente-se dessa realidade. Há um homem que nos redimiu. Há um homem que tornou nele todos os homens agradáveis a Deus. Há um homem que representa a humanidade em perfeição na glória do alto. Há um homem em quem todos os crentes estão. Jesus disse aqui: aquele que come da minha carne permanece em mim e eu nele. Estamos em Cristo e estamos agora diante do trono eterno. Por quê? Porque é lá que ele está, e se nós nos alimentamos dele, ele disse que nós estaríamos nele e ele em nós. Naquele bendito homem que nos representa diante de Deus. Alimente-se dessa doutrina agora. Jesus é um homem real, embora revestido de todo poder, ele é Deus e ele é o espelho da ternura. Ele governa todas as coisas, mas é tocado pelo sentimento das nossas enfermidades. Você deve acreditar nisso e deve recebê-lo e descansar sobre isso. Caso contrário, você não terá vida em você. Alguns tentam transformar esse fato em um mito. Mas na verdade, não é uma parábola ou uma figura de linguagem, pois o Cristo que falou essas palavras estava diante deles, aquele a quem muitas vezes viram comer e beber. Ele falava de si mesmo com seus lábios e não era um fantasma ou uma aparição, mas era uma existência sólida, de carne e osso. Portanto, é sobre o Cristo histórico, esse homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, cuja existência é fato, que a minha alma e a sua alma devem se alimentar, pois acredito que ele seja humano e divino. Então, no que devemos crer? Devemos crer nessa doutrina do Deus encarnado. Devemos crer também na sua morte, na sua cruz e no sofrimento do Filho do Homem. Em João 6, perceba, ele vai falar constantemente da sua carne e do seu sangue separadamente. No versículo 53, ele fala: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. No 54 ele fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. No 55 ele fala: porque a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. E no 56 ele fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Gente, qual é o único estado que um ser humano pode estar para que a carne dele esteja separada do sangue? A morte. O único estado que um ser vivo pode estar em que a carne dele esteja separada do sangue é a morte. E assim como aquele cordeiro, você matava o cordeiro e aspergia o sangue, e daí você comia carne. Jesus está falando aqui do sofrimento, da morte que ele ia passar no seu lugar. E não para que você não sofresse, porque ele fala o quê? Você crê em mim? Então tome a tua cruz e me siga. E no fim, em Apocalipse, a gente vê o quê?
como que a gente vence morrendo. Porque em face da morte, a gente não valoriza a própria vida. Porque a gente sabe que não é essa vida que de fato significa algo para nós, mas a vida que nós teremos quando Ele nos ressuscitar no último dia. E é por isso que Ele está constantemente dizendo: quem come de mim, eu o ressuscitarei no último dia. Quem se alimenta de mim, eu o ressuscitarei no último dia. E talvez por isso que Paulo pôde dizer com tanta firmeza: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé. Eu vivo porque eu creio no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Se entregou aonde? Na cruz, morrendo por mim. Gálatas 2:20. Quando a gente se alimenta de Cristo, é esse o resultado que isso gera na nossa vida. Não sou mais eu quem vive, mas Ele é quem vive em mim, porque eu me alimentei dele, agora Ele é parte de mim. E então, muitos deixaram Jesus porque acharam que essa palavra era dura demais. E eu não sei se vocês estão percebendo quanto de fato ela é dura. Versículo 58 diz: Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Portanto, se você vai viver para sempre, não há nada que importe mais para você do que viver por Ele e por causa dele. E se alimentar dele. E não tem nada que vai te satisfazer na sua vida. Não é a sua carreira, não são os seus diplomas, não são suas posses, os seus recursos. O que importa é você se nutrir e se alimentar dele. E como a Débora disse, inteiro. E aqui a gente vê que Jesus não estava nem um pouco preocupado de ser abandonado. As pessoas abandonam Jesus ali, muitos de seus discípulos, e aí ele se vira para os 12, e ao invés de falar: não, galera, deixa eu explicar melhor para vocês ficarem tranquilinhos aqui e continuarem me seguindo. É isso que ele fala? Não. Eu acho incrível, ele olha para os 12 discípulos e ele fala: e vocês? Qual é a tua? Vão ficar ou vão correr? E Pedro tem ali uma resposta que certamente foi movida pelo Espírito nele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.
E veja o que ele fala. E nós cremos. Nós queremos comer disso que você está dizendo. E sabemos que você é o Santo de Deus. Muito bem. Eram esses assuntos que eu queria tratar com vocês hoje. E abrir para que vocês façam perguntas, porque eu acho que esse é um tema de fato impactante e de fato, às vezes a gente pensa assim, por que que eles entenderam, eles estavam entendendo que era canibalismo e por isso eles acharam muito difícil ter que comer a carne da pessoa? E é interessante que eu tava ouvindo também a aula do Douglas, do Jesuscope, do Ministério de Jesuscope, sobre esse capítulo, e ele fala assim, qual é um dos motivos da pessoa é, não crer mais em Jesus, né? Ou não crer em Jesus, não se alimentar de Cristo. E um dos motivos que ele fala é a familiaridade. Familiaridade é o quê? Ah, eu já conheço, já ouvi falar de Jesus, já sei quem é. Familiaridade é quando você tem informações sobre aquela pessoa. Mas familiaridade não significa intimidade. Então, um dos motivos das pessoas não se alimentarem de Jesus é a familiaridade. Veja bem, eles falam que eles eram familiar com Jesus. Eles conheciam Jesus, sabiam quem era o pai, quem era a mãe. Eles falam, não é esse o filho de José, do carpinteiro? Como é que ele vem falar agora desci do céu? Eu sou o pão que desceu do céu. Eles estavam muito familiarizados com Jesus. E às vezes a gente tem bastante informação sobre Jesus, a gente cresceu indo na igreja, já ouviu falar, mas a gente não se alimenta dele. Quantos de nós talvez estamos nessa posição de estarmos familiarizados com Jesus ao ponto de não nos alimentarmos e acharmos que não precisamos nos alimentar dele? Muito bem. Perguntas, alguma coisa que tá aí nesse longo capítulo que eu não falei, que vocês queriam ter comentado? Victor, Pode falar. só complementando, né, isso que você está dizendo aqui, o que a gente vê muito hoje, mas como já era na época de Charles Spurgeon, era na época de Jesus, né, desigrejados, né, que é de um extremo ao outro. E eu conheço bastante pessoas assim, né, que saíram de uma igreja devido à religiosidade ou por muita pressão da igreja e se tornaram desigrejados, né? E é exatamente esse discurso, né, que diz assim, escolhem a parte que querem de Jesus, né? Então, pega a parte do amor, do perdão, é familiarizado com a palavra, porque já foram para a igreja. E eu sempre tive assim, uma dificuldade de entender. Eu respeito, né, essas pessoas, mas eu tive uma dificuldade de entender, né? E nessa sua palavra isso foi bastante claro assim para mim, né? Porque não tem como, né? Não é só uma questão de igreja em si, mas como que você
você faz parte de um corpo, como que você é uma mão sem o resto do corpo, como que você é um pé sem o resto do corpo, né? Então eu vejo muito nesse discurso dessas pessoas, pelo menos as que eu conheço, né? Nesse sentido, exatamente, não inteiro. É uma parte que é de Jesus, então a parte que me cabe, eu aceito de Jesus. A parte de santificação, a parte difícil, aí é religiosidade, aí é coisas impostas pela igreja, embora tenha, né? A gente sabe que tem também. Mas acho que veio bem a calhar isso que ele está dizendo, né? Então tem como a gente fazer, para a gente fazer parte, a gente tem que comer daquilo, né? Quando a gente come, o alimento faz parte da gente. Eu estava meditando sobre isso enquanto você falava. Uhum. É importante a gente ter consciência dessas coisas, mas também fazer uma autoavaliação. É muito. A gente tem sempre a tendência de olhar para fora, né? Mas eu queria hoje fazer essa pergunta para cada um de nós. Que a gente refletisse. A gente de fato se alimenta dele e a gente pode dizer, como Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? A gente se alimenta dele, ele permanece em nós e nós nele, em tudo que fazemos? A partir do momento que você se alimenta dele e ele está em você, acabou aquela história de a minha vida espiritual, minha vida profissional, minha vida espiritual, minha vida, sei lá como que é, conjugal, familiar. Acabou isso, não existe vida espiritual, existe vida nele. Acabou em cima do muro. Tem muito crente em cima do muro. Sabe o que é um crente em cima do muro? É eu colocar um dos meus filhos em cima do muro, no muro alto, e falar: você acredita que se você pular daí o papai te segura? Ela fala: acredito. E daí tem um monte de crente que fala: acredita em Jesus? Acredito. Então pula nos meus braços. Não vou pular daqui não. Às vezes a gente está em cima do muro, a gente está titubeando. Acredita, não confia. Acredita, mas não confia, Stephanie está falando aqui. Acredita, mas não confia. Confia, mas confia em partes. Eu confio na provisão de Deus, mas deixa aqui olhar se eu vou receber o meu salário em dia hoje. Eu estou nele, mas assim, você sabe dizer o que é importante para ele? A gente tem, como igreja, muito costume de falar e a gente fica familiarizado com esse costume de dizer: a gente é a noiva de Cristo. Primeiro que quem é a noiva de Cristo, antes de mais, antes da igreja, quem é a esposa de Cristo é Israel. Mas a igreja também é a esposa de Cristo. Agora, a minha esposa sabe do que eu gosto. Sabe o que me agrada e sabe o que me desagrada. A gente sabe o que o nosso Deus gosta? Pelo que ele tem amor e pelo que ele tem ódio? Há um tempo aqui em casa a gente tem orado sobre isso. Senhor, nos dê, coloque em nós amor pelas coisas que você ama e coloque em nós ódio pelas coisas que você odeia. Davi odiava os inimigos de Deus, ele não odiava as pessoas. Ele chorava pelo pecado do povo e ele odiava os inimigos de Deus. O que o nosso Deus ama? Nós sabemos? O que o nosso Deus odeia? Nós sabemos? Como o nosso Deus vê a igreja? Nós sabemos? Como o nosso Deus vê o povo dele? Qual é o plano que o Senhor tem?
Nós sabemos, confiamos, cremos, nos alimentamos dessa realidade sem ficar se questionando. E quando eu falo sem ficar se questionando, não é não perguntar para Deus e não querer saber, mas é sem falar não, isso eu não aceito, isso não serve para mim. Agora, eu não sei quantos de vocês já tinham olhado para João 6 com essas lentes. E eu confesso que foi a primeira vez que eu olhei para João 6 com essas lentes. E desde quinta-feira passada eu tô refletindo sobre isso, pensando sobre isso. E o que me despertou para isso foi perceber essa linguagem do Êxodo presente nesse capítulo inteiro. E aí Jesus culmina dizendo: quem comer da minha carne e beber do meu sangue. E eu tava falando, será que ele tá falando? Será que isso tem a ver? E quando eu me deparei com esse sermão do Charles Spurgeon, eu fiquei assim, extasiado, vamos dizer, na presença de Deus, agradecendo porque a gente percebe o quanto ele vai ministrando na nossa vida, no nosso coração e revelando um pouco para nós daquilo que ele tem na palavra, né? Perguntas. Sabem que é um princípio judaico bem interessante esse, a gente está tentando adotar aqui em casa. Sabe que um judeu, ele não, o filho dele chega da escola, ele não fala assim pro filho: "E aí, o que você aprendeu hoje?" O pai vira pro filho e fala: "E aí, qual foi a pergunta que você fez hoje?" Que eles sabem que uma pergunta inteligente gera conhecimento. Então, pergunta. É importante perguntar, porque quando a gente pergunta sobre aquilo que a gente está aprendendo, e às vezes eu fico aqui. Às vezes eu escrevo a minha pergunta, eu ponho um ponto de interrogação na Bíblia quando eu estou lendo, porque aquilo é uma pergunta que eu estou fazendo para Deus. O que significa isso aqui? Eu fiquei perguntando a semana inteira para Deus. É isso mesmo? É isso mesmo? E hoje eu me deparei com esse texto, com esse sermão de 1879. Façam perguntas. Se ninguém quer fazer nenhuma pergunta, a tarefa de vocês é olhar para o que está escrito em Isaías 54 e fazer essa pergunta para Deus, fazer essa pergunta para o Espírito Santo. Por que Jesus disse, no versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus? Agora, uma coisa interessante também, que ninguém perguntou aí, agora que eu estou passando o olho aqui pelo capítulo de novo, vocês perceberam que mais de uma vez Jesus fala: ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai? Às vezes a gente fala, né? Lembra daquele princípio lá de quando Jesus encontrou Filipe e Natanael? Ah, encontrei Jesus. Ah, eu busquei Jesus. Meu querido, se não fosse pelo Pai, você não teria encontrado, ou melhor, Jesus não encontraria você. Porque ele fala o quê? Que aqueles a quem o Pai lhe concedeu virão a ele. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. E depois ele vai falar isso de novo.
O Ângelo fala que até para amar Deus, você precisa de Deus. Exatamente. Exatamente. Até para amar a Deus você precisa de Deus. Hoje à noite a Luísa estava orando antes de dormir. E ela falou: Jesus, eu quero te amar mais, me ajuda a te amar mais, cada dia mais. E é bem isso, a gente precisa dele para amar ele. O que mais? Passamos mais alguma coisa despercebida por aqui ou não? Aí essa questão de que o pai conceder, né? Hum, a gente não existe predestinação. Não seria algo meio assim? É algo totalmente assim. A predestinação não é uma coisa que a gente pode dizer assim, ah, eu acredito ou não acredito. O fato é que a Bíblia fala sobre predestinação. Deus é como se as pessoas. Não creio que Deus escolha quem vai ser salvo. Assim, determine, né? Ah, esse não vai ser. Mas, assim, você pode estar errado. É, esse predestinado, assim, é que Deus conhece já a intenção do coração das pessoas, de quem vai se chegar a Ele, ou quem. Jesus inclusive fala aqui nesse capítulo 6, né? João fala que Jesus sabia. É a intenção do coração. Como que fala aqui? Versículo 64. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. Judas foi predestinado a trair Jesus? Efésios 1, versículo 3 a 5, mas no versículo 5 diz: E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Nos versículos anteriores vai falar que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala que ele escolheu Jeremias antes de Jeremias ter nascido. Não sou eu que falo sobre predestinação. E aí que entra um dos assuntos interessantes, essa pergunta, Débora, porque aí entra você se alimentar de Cristo. Que é meio esquisito pensar nessas coisas. Se a gente não pensar com a mente de Cristo. E por isso a gente precisa se alimentar dele, para que ele permaneça em nós. E a gente comece a entender a mente de Cristo, como Paulo fala. Né? Mas em Jeremias aqui eu queria lembrar onde foi que eu anotei, que esses dias eu anotei. Aqui ó. Que eu anotei até sobre a questão do aborto. Né? Porque o que as pessoas falam? Não, antes de não sei quanto tempo é só um feto, né? Não é nada. Não é essa a defesa dos pró-aborto? Né? Como que chama esse grupo? De pró... Pró-vida? Não. Não, pró-vida é quem defende... Pro-choice, mas eu não sei. Não sei como que é em português aí, como que falam, mas é o pessoal que defende o aborto. Olha o que fala em Jeremias 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim. O Senhor falou com Jeremias. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você nascesse, eu te consagrei e te designei como profeta às nações. Existe predestinação? A vida antes do nascimento é válida para Deus? Certamente. Então tá aí mais uma que é pra gente mastigar e engolir e fazer parte de nós.
se alimentar do Cristo, de tudo. De tudo. De todas as partes. Inclusive as partes que a gente não entende agora. E a gente fala, Senhor, o Senhor conhece meu coração, eu não entendo isso. Mas eu aceito isso e eu vou me alimentar disso. E no momento certo eu sei que você vai me dar um entendimento disso. Paulo fala, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi que primeiro deu conselho a ele para que pudesse receber alguma coisa em troca? Ou seja, quem somos nós para questionar as decisões, as escolhas de Deus? E aí esse assunto é muito importante também porque a gente pode, a partir daí, começar a falar sobre a questão da eleição de Israel como primogênito de Deus, né? Como nação primeira para o Senhor. Eles foram predestinados a isso. O Senhor escolheu. Estão prontos para mastigar isso, se alimentar disso, crer nisso e ver a beleza de Deus nisso? Muito bem, Débora. Boa essa pergunta. É igual também a questão do inferno, né? Tem gente que vai defender que o inferno é algo figurativo, que Deus não se agrada do sofrimento. De fato, ele não se agrada do sofrimento. Por isso que essa era é conhecida como a era da paciência. A era da paciência. Por quê? Porque ele não se agrada do sofrimento, então ele não quer que as pessoas sofram eternamente no inferno. Agora, a realidade, o inferno é uma realidade de Deus. Foi ele que criou. Para quê? Para julgar com justiça e para eliminar o pecado do mundo. Tem alguns comentários aqui. Nossa, é verdade, mas então tem pessoas que nascem justamente para glorificar a Deus, só que através de coisas ruins. Então, Thiago. Por exemplo, Daniel deixa claro que Deus deu autoridade ao anticristo, por exemplo, vai dar, né? Autoridade ao anticristo. E vai entregar os santos, né, os crentes santos nas mãos do anticristo. Então, assim, tem um cara aí predestinado a ser o anticristo. Agora, Faraó é um... E é isso que a gente precisa entender. Tem um cara predestinado a ser o anticristo. Então, qual é a mensagem da igreja para o anticristo? Vamos pegar esse cara, vamos matar ele. Não! A mensagem da igreja para o anticristo vai ser: arrependa-se! Arrependa-se! Você pode mudar o seu destino. Qual era a mensagem de Moisés para o faraó? Arrepende! Deixa o povo ir. Às vezes a gente acha que a posição da igreja em relação ao anticristo tem que ser de guerra, né? Vamos pegar armas, ter armas em casa, porque quando o exército do anticristo nós vamos lutar. Tem um monte de crente que pensa assim, gente. Que nos Estados Unidos eles são normalmente conhecidos como os preps. Eles têm estoque de comida no basement da casa deles, arma, munição, rádio de comunicação de longa distância, câmeras na casa inteira.
Muito bem, muito bem, muito bem. Se tiver aí mais alguma pergunta, podem fazer. Só vou parar de gravar aqui.